E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, porém da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Obediência aos preceitos. Requisito essencial para manter-se edificando as pedras vivas, para serem filhos da obediência e não filho da desobediência, característica dos lavradores maus. Mateus, o Evangelho do Reino dos Céus. Os lavradores maus. 4.2. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos e perante seu Deus já estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais algo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. Na mensagem anterior, falamos sobre os lavradores maus. Quem são eles e o que eles estão fazendo? Eles continuam realizando seus feitos, cujos seus feitos visa a contribuir para instalar o governo deles, o reino deles, e não o reino dos céus. Quem obedece o reino de Deus e quem obedece o curso desse mundo? Os filhos da obediência, com certeza, eles obedecem o seu rei do reino dos céus. Falamos também dos edificadores construtores das pedras de concreto. Estão edificando seus próprios reinados, formando os seus próprios preceitos, ajustando, enrolando e enganando a muitos, dentro do cenário da eficácia do maligno. Os pedreiros da Havaí. Quando falamos então, vamos para essa parte. Dessa vez vamos mostrar uma história aí que conta por aí. Não sei se é verdade. Existe reza a lenda. Nessa segunda parte, oportunidade para eu mostrar aqui que reza a lenda que esses construtores, esses pedreiros do Havaí maçônico, esses construtores, os edificadores do reinado deles, eles têm um procedimento deles. Eles pegam a Bíblia. Quando eles levantam um templo, montam o gabarito para formar a edificação de concreto dos templos religiosos, antes de começarem os trabalhos para edificar a igreja deles, que dizem que é a casa de Deus,
quando na verdade não é apenas um local. Porque a casa de Deus começa no espírito das almas dos seres viventes, dos homens que respiram, dos seres pensantes, das almas viventes. Reza a lenda que eles fazem o seguinte: eles pegam a Bíblia, envolvem ela com um pano, cavam um buraco na área onde eles vão edificar o templo religioso e concreta a Bíblia, joga a Bíblia nesse buraco e concreta a Bíblia. Não é à toa que eles são chamados de construtores e que rejeitam a pedra angular. Eles pegam a Bíblia e concretam literalmente. E dizem que isso aí é a casa de Deus. A palavra concretada por eles. Porque é isso que eles fazem com a palavra. Eles concretam a palavra. Edificam a palavra na concretagem. Os desobedientes, os lavradores maus, eles edificam a árvore da vida. Por isso que eles são construtores, né? Eles pegam a Bíblia, pegam a palavra salvadora, cavam um buraco em terra e concreta. E diz que é templo de Deus. Pois é, então assim, eles são os construtores, né? São. Eles montam, edificam seus preceitos e encavam a palavra. Concretam a palavra, concretiza a palavra, concreta a palavra, enterra a palavra e dizem que é templo de Deus. Se de fato reza a lenda e for verdade, os filhos da desobediência edificam a mentira, seguem os preceitos dos homens e neles confiam. Por isso que seguem esse mundo. Porque quem segue a videira verdadeira segue Romanos. Não vos conformeis com este século, mas renovai a vossa mente pelo entendimento da verdade que liberta. Os preceitos que estão na pontinha do disco vintage, na ponta aí, vibrando nas mentiras. Os preceitos desses concretistas das mentiras, cuja sua filosofia e esclarecimento edificam o reino da besta, pautado na Agenda 2030, representando o novo tempo, os preceitos das mudanças climáticas e de todo o cenário, segundo a eficácia do maligno. Olha como a obediência é fundamental, é necessária para manter-se no reino. O eleito e os que querem entrar no reino. Gênesis capítulo 2. O Senhor Deus deu a seguinte ordem: alimenta-te da minha vinha para edificação de vida em vós. Ele deu essa ordem. Mas nós sabemos o que eles fizeram, né, o casalzinho? Deixou de alimentar-se na vinha da vida e foi mexer lá na área onde não deveria. Aí a morte entrou. E Deus deu essa ordem: alimenta-te da minha vinha, da minha vinha. Eles desobedeceram. A morte entrou. Por quê? Porque aconteceu a desobediência, a ordem dada pelo Criador. Mateus, Evangelho do Reino. Edifica a verdade. Edifica o reino. Edifica os preceitos da vida, da vide, da verdade. Mateus, capítulo 7, 15. Verso 15. Os falsos profetas, os filhos da desobediência. Os que concretam a palavra, não proferem verdade. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos
os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinhos, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Por isso são lavradores maus. Edificam mentiras, edificam o preceito de homens. Frutos maus, lavradores maus. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois pelos frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Obedecer aos preceitos do reino é requisito indispensável para entrar no reino dos céus. Dirigentes e dirigido, essa relação precisa estar fluindo em principais características, em principais exigências. Precisa estar presente a credibilidade, a confiança, a segurança e a esperança. Ou seja, o dirigido precisa estar esperançoso, esperança sentimental em relação à direção do dirigido diante do dirigente. Esperança. Alguém falou isso. Eu me lembro que alguém falou em esperança. Quem foi que falou em esperança mesmo? Fernanda Montenegro. Eu sei, tem horas em que você quase me perde, mas sempre que isso acontece, nós terminamos juntos de novo. A esperança não existe sem você, e você não existe sem ela. Ela não foi isso que ela falou? Você não vive sem esperança. Precisa da segurança, credibilidade, confiança, segurança e esperança daquele que movimenta a direção das decisões. Não foi isso que Fernando Mônimo falou? Você não fica sem esperança. O dirigido obedece, o dirigente, aquele que comanda. Basta ele pedir, ele obedece? Em qualquer situação, em qualquer circunstância, o dirigente pede ao dirigido, ele obedece aos comandos falados? Como podemos entender essa relação de dirigente e dirigido? Mateus, o Evangelho do Reino, dos céus, dirigentes e dirigidos.